Boa noite, graça e paz. É sempre uma responsabilidade estar aqui à frente e eu entendo todas as vezes que o pastor fala, né? Que às vezes parece que, o que será que Deus vai fazer, né? Porque nós nos colocamos nas mãos dele, para que ele faça do jeito dele, como ele quiser. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu falo quando eu estou ali é: Senhor, se o Senhor não for subir comigo, não me deixe nem subir, porque eu não tenho nada de mim para oferecer. E porque eu tenho consciência do versículo que diz que tudo é por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo, 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 tudo. E nós gostamos aqui de falar daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos em Deus, daquilo que nós sabemos que Ele começa primeiro a agir em nós, e aí nós vemos a ação dele em nós, nós falamos, é possível Deus fazer. Porque se foi possível acontecer comigo e fazer em mim, é possível. E quando nós avaliamos o nosso coração, não sei se é assim com você, às vezes eu falo, Senhor, de novo. Senhor, como eu pude. Senhor, tem misericórdia de mim. Nós somos conscientes de que precisamos dele para tudo. Por isso eu não me canso de falar que sem ele, nada, nada, nada podemos fazer. Inclusive estar aqui. E assim, eu tenho me deliciado bastante, eu gosto bastante de estar aí. Tenho me deliciado bastante com as ministrações, principalmente sobre o caráter de Cristo, e Deus continua falando tantos versículos, né? Depois do culto, o Espírito Santo continua ministrando o nosso coração. E na quarta-feira passada, né, o pastor Alexandre trouxe uma palavra assim que eu amo muito, porque como eu amo trabalhar com a parte que fala sobre cura emocionais, né? Cura interior. Então eu amo muito falar sobre coração, pensamento, decisão, né? Lembranças. E amo muito os textos. Inclusive me fez lembrar de um encontro de mulheres que nós até ganhamos algo para pendurar na nossa casa, que tinha uma casinha, né, onde fala da mulher sábia, edifica a sua casa, onde nós falamos sobre o pensamento e o coração, a sabedoria, e que ela é mais preciosa que rubis, e nós ministramos bastante sobre coração. E falando sobre coração, queridos, a palavra de Deus em Gênesis, ela fala, né, no capítulo 8, versículo 21, Deus falando do homem, quando ele fala, olha, não vou mais, né, fazer isso com o homem. E aí você pode ler depois lá Gênesis 8, daí ele fala assim, o seu coração, está falando do homem, o seu coração é inteiramente inclinado. É a parte B do versículo, tá? Para o mal. Então, o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Infância. Quantos têm filhos aqui? E você sabe do que eu estou falando. Embora às vezes você não queira acreditar no que está acontecendo. Por isso o papel dos pais de corrigir. Por isso o papel de Deus de corrigir o filho que Ele ama. E eu acredito que, baseado naquilo que nós pretendemos que aconteça às quartas-feiras, que é que Deus manifeste, né, através do poder do Espírito Santo, haja manifestação de cura, libertação do sobrenatural de Deus. Nós primeiro precisamos entender que desde a infância o nosso coração é inteiramente inclinado para o mal. E como uma pessoa que faz o tal do mapeamento
principalmente nas mulheres, e as mulheres são afloradas essa questão das emoções, então coração, né? E aí tenho que trabalhar bastante com isso. Fazendo o mapeamento eu vejo o quanto nós somos suscetíveis a acreditar em tudo aquilo que o inimigo nos fala e quão é difícil acreditarmos naquilo que Deus fala para nós. Porque nós somos mal, nosso coração é enganoso e desde a infância somos inclinados para o mal. E aí tudo que o inimigo fala é fácil de acreditar. Por quê? Porque os nãos, porque aquilo que Satanás começou a fazer desde quando fomos gerados no ventre, muitas mães não desejando o nascimento dos filhos, então são tantos decretos de roubo, morte, destruição, que são os planos do inimigo. É difícil, queridos, o nosso coração se convencer e acreditar que Jesus fala assim, eu vim. Mas eu vim, olha, eu vim, para que tenham vida, e vida abundante. Ai, é tão difícil. Parece algo como uma utopia, um conto de fadas. Mas há algo que nós sabemos pela palavra, que diz que, até eu tenho anotado algumas coisas que fala, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé, sem crer que aquele que prometeu, Ele é aquele que vai ser o galardoador daquilo que Ele prometeu, que é Ele que vai nos dar. Sabe por que é difícil de acreditar? Porque às vezes nós buscamos aquilo que Deus prometeu em pessoas, em livros, na TV, nas revistas, ultimamente até nos coaches, não sou contra coach, mas a busca desenfreada por isso é porque é tão difícil acreditar naquilo que Deus nos fala. Porque desde a infância o nosso coração é inteiramente voltado para o mal. Aí em Mateus, eu quero ler com vocês, Mateus 26. Parte B do versículo 40. E eu falo a parte B porque quando Jesus está orando lá no Getsemane, e aí ele fala que depois ele voltou aos seus discípulos, quando ele estava orando, ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E aí ele diz assim, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. E aí ele disse, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante que versículos antes, e o pastor já ministrou sobre esse texto, eu não vou ministrar sobre isso, mas é interessante que diz que Jesus ele foi orar, e ele pedia ao Pai, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E no versículo 38, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pediu algo a eles. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele está colocando aqui nesse versículo que a alma dele estava profundamente triste. E a alma fala de coração, né, aquilo que está passando na mente, né, a angústia. O pastor chegou a colocar aqui como se ele tivesse numa depressão, né, num momento bem deprimido. E aí muitas vezes, querido, porque ele diz, vigiem, ore, para permanecerem firmes, para não caírem em tentação, permanecer firme. E quantas vezes nós não permanecemos firmes, porque nós não temos tempo para orar e vigiar, nem por uma hora sequer.
Eu falo isso porque pessoas têm dificuldade até de colocar o nome na campanha de oração, que é a oração de 15 minutos. 15 minutos. E aí, queridos, como no domingo foi colocado, né, porque nós falamos sobre fidelidade, e aí pessoas que só vão buscar Deus, né, não vão orar pelos filhos antes de dormir, não gastam um tempinho sequer para profetizar, para ativar o Espírito Santo na vida do filho, e só vai buscar o tempo todo de joelho quando ele está mal, ou hospitalizado, ou sofreu algo que o pai está precisando buscar ao Senhor. Quantas vezes nossa alma está angustiada e triste? Eu comentei esses dias com uma pessoa, eu falei assim, olha, você não está livre de ficar triste e angustiado, mas você tem que procurar buscar o renovo na sua mente. Romanos, busque. Porque o Senhor, Ele nunca nos enganou. Ele disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Como Ele venceu, queridos? Ele é nosso exemplo. Temos sido ministrados sobre o caráter dEle, para sermos parecidos com Ele. E nós temos nos esforçado para nos parecer com Ele. E eu falo isso porque hoje, no texto que eu vou ministrar, fala sobre os exemplos da história de Israel. Sobre isso que eu quero ministrar. Exemplos para nós da história de Israel. E Jesus é o quê? O nosso exemplo a ser seguido, porque Ele nos mostra que é possível andar por onde Ele andou. Porque é isso que Ele diz na palavra. Ele veio para isso. Para que nós pudéssemos enxergá-lo como referencial, como exemplo e segui-lo. Por isso Ele veio cumprir a palavra. Para dizer, ó, agora vocês, em mim, vocês podem. Em mim, em Jesus, nós podemos. E até o apóstolo Paulo, né, em um texto conhecido também, não vamos abrir, mas em Romanos 7,18 ele diz, sei que nada de bom habita em mim. Nada de bom habita em mim. E nós somos ministrados, você pode procurar lá nos vídeos, você pode procurar lá, nós já fomos ministrados sobre a bondade de Deus. E aí você vai entender daquilo que eu estou falando e aquilo que o apóstolo Paulo falou. Mas quando aquele que é bom está em nós, querido, faz toda a diferença. Então vamos abrir lá no texto que eu estou falando sobre o exemplo da história de Israel. Embora nós vamos falar de algumas coisas do passado, não está no Velho Testamento, está no Novo, em 1 Coríntios, capítulo 10. E agora nós vamos nos avaliar e entender sobre o coração, sobre aquilo que nós sabemos que não há nada de bom que habita em nós, que desde a infância nós somos inclinados para o mal, mas que nós temos exemplos a serem seguidos. E aqui se encontra alguns. Primeiro versículo, nós vamos ler desde o primeiro versículo, diz assim: porque não quero, irmãos, está falando a pessoas que eram irmãos, né? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Falando de alimento espiritual.
e beberam da mesma bebida espiritual. Comeram e beberam da mesma fonte, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Olha Cristo aqui. Eles bebiam e comiam da mesma fonte que era Cristo, do qual todos nós aqui presentes também comemos e bebemos. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Aponta aí para a pessoa, é para você. Fala para ela. Fala, é para mim também. Tá vendo? É para mim também. Para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, vou repetir aqui. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você pensa que você está firme? Cuidado, cuidado. Sabe como você vai estar firme? Igual Jesus lá no Getsemane. Estava angustiado e foi vigiar e orar. Mas e os discípulos? Ah, vocês não conseguem? Não conseguem vigiar comigo nem uma hora sequer? Não conseguem prestar culto a mim nem uma hora sequer? Tão bom ficar em casa. Tão bom, né? Ficar embaixo das cobertas nesse frio. Jesus, ele estava no Getsemane. Ele não ficou dentro da casa dele. Será que isso fala alguma coisa ao teu coração? Porque fala muitas coisas ao meu coração. Que é enganoso. Que está inclinado para o mal o tempo todo. Em questionamentos. Em cobiçar aquilo que é mal, em tentar o Senhor, nosso Deus. Vamos voltar aqui a algumas coisas que ele colocar o Senhor à prova, em se queixar, em ser como os imorais, negociar por qualquer coisa as coisas de Deus, ser idólatra, idolatrando o meu eu, o Deus que é o meu estômago, que está sendo tão citado aqui, esse texto. O meu umbigo é o meu Senhor, o meu coração é o meu Senhor. Voltando aqui. Versículo 12 de novo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Comum. Querido, sabe o que é a palavra comum?
é quase que a todos os homens. Então não vem nenhuma tentação diferente só para você, querido. Sinto muito te informar isso. Você acha que só com você que acontecem as coisas. Só você que é tentado. Só você que é tentado ficar em casa. Só você que é tentado a sentir frio, calor. A ter que ter certas obrigações para depois prestar culto ao Senhor ou buscar por 1 hora sequer, vigiando e orando. Então vamos trocar esse vigiar e orar para ficar mais fácil, numa palavra que a gente está acostumado a ouvir: lugar secreto. Lugar secreto. Onde Deus pode trocar o teu coração de pedra, transformá-lo em um coração obediente à vontade dEle. Transformar o seu coração angustiado de dor para um coração assim como o de Jesus, que falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua prevaleça sobre a minha vontade. Continuando, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Fomos ministrados domingo agora sobre a fidelidade de Deus, sobre a fidelidade do homem, o que é ser fiel, o que é infiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que Deus justo, maravilhoso, fiel, bondoso. Não é como a gente. Talvez você ache que você não pode suportar porque você quer isso para o próximo. Ou para o seu inimigo. Mas Deus não é assim. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Para que o possam suportar. É possível suportar. Olha que notícia boa. Embora tantas coisas ruins que parecem que nós estamos ouvindo, porque nós estamos trabalhando coisas do nosso coração. Estamos trabalhando o nosso eu. Mas, trabalhando isso para quê? Para submeter à vontade de Deus. Por isso devemos amar a palavra de Deus. Porque ela tem o poder de nos convencer, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E nós não vamos sair daqui, mas lá no Salmo 119, o 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como você pode manter pura a sua conduta? Que fala de jovem porque o jovem tem os desejos desenfreados. Mas diz que o jovem ele vencer o inimigo. A palavra de Deus diz. Quem tem menos de 100 anos é jovem ainda. Então você, sabe como você pode manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. E no versículo 11, é o versículo até que o pastor citou, o pastor Alexandre: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É assim que nós fazemos, para submeter à vontade de Deus, para que você encontre o escape de Deus, para que você possa suportar. Vai para o lugar secreto. E lá eu tenho certeza que Deus vai falar dos desejos do coração dele para você. Ele vai moldar o teu caráter. Ele vai falar: olha, filho, não é bem assim. Porque isso não é a imagem e semelhança minha. E eu te fiz a minha imagem e semelhança, para que você pudesse estar na terra, representando o meu reino como meu filho amado. Para que você possa estabelecer e mostrar a minha vontade ao cumprir aquilo que eu peço dentro da minha palavra e colher como resposta aquilo que eu prometi, porque eu sou fiel. Mesmo se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
ele vai permanecer fiel com a vontade dele. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas aqui no texto de 1 Coríntios. As coisas que falam aqui, que estão como exemplos na história de Israel, do qual fala que Deus, ele não se agradou deste povo. Primeiro, não cobice coisas más. Como nós podemos discernir o que é mal? Através da presença do Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, justiça e juízo. Ele nos mostra aquilo que agrada e nos faz discernir a vontade de Deus. Então você precisa desejar e buscar o Espírito Santo na sua vida. Ele é essencial. Não cobiçar coisas más é não desejar coisas que talvez não sejam tão importantes para o Senhor. Assim como nós colocamos várias vezes uma frase que nós ouvimos quando fomos ministrados em libertação, nós devemos amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Então você não deve cobiçar coisas que Deus não ama, que Deus não quer dentro do seu coração. Não sejam idólatras. Cuidado, queridos, porque a idolatria é a abominação, que a palavra de Deus diz que nós devemos prestar culto e adorar somente ao Senhor, nosso Deus. Ele não deve, no seu coração, não deve ocupar nada mais que seja mais importante que a presença de Deus na sua vida. Tanto é que em alguns versículos e texto fala que se você amar mais, né, o seu cônjuge, os seus filhos e outras coisas, você não é digno de mim, diz a palavra. Imoralidade. O que Deus quer de você, querido, é a pureza e a santidade. Não é a imoralidade. É ser separado mesmo. Mas isso é remar e nadar contra a maré deste mundo. Por isso que tanto nós citamos aqui, não se amoldar ao padrão deste mundo. Mas transforme-se renovando o seu entendimento. Onde, queridos? No dicionário? Em leituras que as pessoas indicam e que não tem nada de Deus? Não, na palavra, palavra. Guardar a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Pôr o Senhor à prova. Ou seja, ficar testando se o Senhor, se fizer isso e buscar coisas e assim como no passado, nós estamos falando de histórias do passado, é colocar Deus à prova, eu só vou acreditar se o Senhor fizer isso. Não, creia, seja fiel. A palavra sobre fidelidade vai falar bastante sobre isso. Sobre você entender e acreditar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E a sua preocupação não é pôr Deus à prova, mas é acreditar e amar a Deus. Tem que se preocupar em amar a Deus. E se queixar. O se queixar eu coloquei aqui. Em contrapartida, você será agradecido ao Senhor por tudo que Ele faz. Como diz a palavra, em tudo dai graças. E olha, queridos, nesse mundo, às vezes é difícil você dar graças a Deus para tudo. Às vezes nós damos graças a Deus pelo alimento. Mas às vezes nós reclamamos de tantas coisas. E esta semana, por várias vezes, né, o pastor, qual vai ser a terceira ou quarta reclamação agora? Porque eu entrava no carro, ai, fecha esse vidro, tá frio, ai, não sei o quê. E o tempo todo ele falava, qual vai ser a próxima agora? E eu, queridos, primeiro eu falava assim, mas eu só estou falando, só estou comentando, não pode nem comentar. Senão você não vai fechar esse vidro do carro que está frio, minha orelha está gelada.
Aí depois eu falava, Senhor, ficava até um tempo quieta. Senhor, estou reclamando muito mesmo. Me ajuda, Jesus. Não quero ser goteira. Não quero ser como o povo de Israel, que tudo reclamava, porque lá no Egito tinha isso, tinha aquilo, e aqui não tem. Não quero. Quero em tudo dar graças. Por isso estou falando que às vezes é difícil. Em tudo dar graças. Só que isso é um exercício de obediência à palavra. É avaliar o seu coração a tudo aquilo que ele está inclinado, e muito fácil isso quando a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quais têm sido as suas palavras? Que têm saído da sua boca? E aí por isso que um dos versículos, quando o pastor falou no domingo lá, que eu falei que, né, por que você não falou com a mulher lá na padaria, né, sobre que aquilo que ela estava falando não é bem assim, começava a falar da palavra. É o texto que diz lá em Romanos 1,12, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu lembro que eu falei para ele, a única coisa que eu falei, que é porque é o que eu penso, quando eu ouço alguém falando algumas coisas do meu lado, eu já começo a ficar, Senhor, o que é isso? Como pode acreditar nisso? Como pode botar toda a fé nessas coisinhas criadas, feitas por homem? Como assim? Como assim? E aí, né, começa, o Espírito parece que começa a se mover dentro da gente. E uma das coisas que eu falei para ele, e serve para mim, e serve para todos. Se Deus permitiu que vocês estivessem ali ouvindo alguma coisa, ou presenciando algo, ou vendo, porque às vezes, querido, eu estou na igreja, eu vejo algumas coisas e falo, Senhor, por que o Senhor me mostrou? Porque agora eu vou ter que falar, vou ter que ensinar, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ver alguém fazendo algo de errado, principalmente os irmãos, e a gente ser permissivo com isso. Mas também saber corrigir e falar. Porque até no trato com as pessoas de fora, o que vai fazer a diferença é a maneira como você vai falar e qual é a motivação do seu coração. Você está querendo falar só porque você quer dizer que você sabe mais? Só porque você acha que você é o certo em tudo que você pensa? Não, você tem que pensar como ele está pensando, que ele acha que o que ele pensa é certo. E você vai estar, às vezes, combatendo algo que diz respeito à fé, à crença, a tudo aquilo que ele coloca e investe na vida dele. E aí os seus argumentos, querido, tem que ser bons no Senhor, no Espírito Santo. Porque quando nós falamos e Jesus falava, e quando ele enviou os discípulos, algo que ele falou e que me chama muita atenção é o quê? Você vai entrar nos lugares, inclusive ele fala assim, você não precisa levar nem ouro nem prata, não precisa levar nem ouro nem prata, porque você vai entrar nas casas, quem te receber, você vai entrar lá, vai ministrar. Mas se não receber, ó, bate a poeira assim, né? Não entra em discussão, vãs discussões. Mas se for como aquela mulher samaritana, desejando água e com sede e fome, queridos, dê da fonte, da água da vida que você tem a jorrar, que está dentro de você. Porque de graça você recebeu, de graça você pode dar. E sede agradecidos por tudo. Sede agradecidos por todas as coisas. Eu ministrei essa palavra porque você vai conseguir avaliar o seu coração. E Deus trabalhou muitas coisas no meu coração. Porque às vezes tem sementinhas sendo jogadas aí. E muitas vezes eu falo para as pessoas assim, cuidado, não deixe isso criar raiz. Cuidado, não deixe esse pensamento, esse sentimento crescer dentro de você. Você tem em Jesus a condição de arrancar certas coisas, sentimentos, pensamentos, desejos que estão sendo gerados dentro do seu coração.
Mas para isso você precisa detectar qual é a semente que está aí. E aqui são alguns itens de algumas sementes lá do passado, e que como nós não somos tentados, as tentações são humanas e comuns, eu achei muito importante, antes de recebermos mais do Espírito Santo, e levar as pessoas e ensinar sobre libertação e cura, é começar dentro de nós esse processo de sermos curados e libertos de algumas coisas que às vezes foram gerados lá no passado e que às vezes estão querendo serem manifestas agora. Então, avalie o seu coração. Assim como Davi, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e endireita as minhas veredas. Porque nós queremos fazer parte dessa grande família que Deus procura, né? Uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. E aqui eles comeram e beberam da mesma rocha que era Cristo. E você também está comendo e bebendo da mesma rocha que é Cristo. E lá, muitos, o Senhor não se agradou deles. E que o Senhor se agrade de nós. E possa contar conosco para o projeto dEle, para aquilo que Ele tem para fazer ao nosso redor. Com as pessoas que nos cercam, com a nuvem de testemunha, por onde nós andarmos e onde nós estivermos, que a manifestação do reino de Deus esteja ali também, com a presença dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele serão todas as coisas. Amém?